Segundo o ambientalista Carlos Rito, secretário executivo do Observatório do Clima, esses eventos extremos estão se tornando mais frequentes e mais intensos, deixando as cidades e seus moradores cada vez mais vulneráveis. O clima mais hostil já faz parte do nosso cotidiano. A cada par de semanas temos notícias negativas dos impactos desses eventos extremos na vida dos brasileiros, considera Rito. O Observatório do Clima é uma rede composta por 43 organizações da sociedade civil engajadas no combate às mudanças climáticas. Ninguém ousaria dizer que um evento isolado é consequência do aquecimento global sem uma análise detalhada. Mas a soma do que está acontecendo ao longo do tempo, essa maior frequência e maior intensidade de eventos climáticos, definitivamente estão relacionadas à maior temperatura do planeta, afirma. Na noite de segunda, um forte temporal provocou enchentes em várias partes do Rio, atingindo fortemente comunidades como a Rocinha, Rio das Pedras e Babilônia, onde moradores foram soterrados por deslizamentos, e bairros como o Jardim Botânico, com fortes correntezas descendo das encostas da Floresta da Tijuca, carregando pedras, arrastando carros e destruindo asfalto pelas ruas. Bombeiros usaram botes para resgatar pessoas ilhadas no trânsito, incluindo crianças presas em um ônibus escolar. O volume de água derrubou mais um trecho da ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer, danificando ainda mais a ciclovia à beira-mar construída para a Olimpíada no Rio, mas que teve um trecho engolido por ondas em uma ressaca antes mesmo dos Jogos. Outro trecho havia desabado nas chuvas de 6 de fevereiro. Um motoqueiro morreu na Gávea, arrastado pela correnteza de uma rua ao tentar atravessá-la. A prefeitura decretou estado de crise no município e acionou 34 sirenes em 21 comunidades. O prefeito Marcelo Crivella pediu que as pessoas não deixassem suas casas e afirmou se tratar de uma chuva completamente atípica, com precipitação de 152 milímetros na Rocinha em 4 horas, mais do que a média de abril inteiro. É muito difícil, quando a chuva é forte como foi esta noite, que a gente consiga evitar todo esse caos, mas a prefeitura está atenta, com todas as suas equipes na rua, afirmou o prefeito na noite de segunda. Estamos acostumados com as chuvas de março fechando o verão. Mas já estamos no outono. Tamanha intensidade de chuva em um intervalo de tempo tão curto nessa época do ano não é normal, considera. Coordenadora do Laboratório de Geohidroecologia e Gestão de Riscos, GeoReco, da UFRJ, Neto acompanha os padrões dos regimes de chuva no país e afirma que as alterações têm ocorrido numa velocidade surpreendente do século XX para cá, acompanhando a velocidade das intervenções humanas e gerando impactos exacerbados pela histórica falta de políticas públicas para lidar com o problema. Neto lembrou sua infância no Rio, quando via as ruas do bairro de Botafogo completamente alagadas e pedia abrigo a vizinhos para esperar a água baixar. Isso não significa apenas fazer controle de enchente. É ter políticas de moradia, de transporte, de planejamento urbano, de tudo. Estamos falando de uma metrópole. Essa cidade concentra milhões de pessoas, e ninguém está seguro. Nas encostas tem deslizamento. Nas baixadas, enchentes. Cadê o nosso prefeito? A gente acumula esse problema historicamente. A gente prefere ignorar a natureza dessa cidade, e o resultado é esse. Agora as chuvas intensas estão se tornando cada vez mais frequentes, esse caos será mais frequente, e não estamos preparados, desabafa Neto. No fim de março, a geógrafa apresentou um panorama do histórico na CPI das enchentes sobre inundações na cidade e os desafios que devem ser enfrentados para evitar novos desastres causados por tempestades. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi instalada em março deste ano na Câmara dos Vereadores em reação às mortes e destruição causados pelas chuvas de fevereiro. O objetivo, segundo o vereador Tarcísio Mota, PSOL-URJ, presidente da CPI, é apurar as responsabilidades da Prefeitura em reação ao temporal de fevereiro e propor um conjunto de ações e políticas públicas para prevenir e mitigar os efeitos de enchentes, buscando cobrar e estabelecer as responsabilidades do poder público.
A cidade precisa ter uma política de prevenção para diminuir os riscos que um evento climático extremo desses causa. Para o momento, entendendo o que é preciso fazer durante um evento climático como esse para evitar riscos aos cidadãos, e para depois, evitando problemas de saúde pública, como a leptospirose, diz. De acordo com o vereador, a prefeitura demorou muito a entrar no estado de alerta em fevereiro e custou a interditar vias em perigo, como a Avenida Niemeyer, onde o deslizamento de uma encosta atingiu um ônibus e matou 2 pessoas. Para ele, a reação do poder público nesta chuva mais recente terá que ser avaliada nos próximos dias. A CPI vai apurar ainda cortes orçamentários realizados pelo prefeito Marcelo Crivella, nos últimos 2 anos, nas rubricas de prevenção à enchente. Mota afirma que a prefeitura reduziu recursos previstos, por exemplo, para ações rotineiras de drenagem. A CPI vai coletar depoimentos de moradores de algumas das comunidades mais afetadas pelas chuvas de fevereiro como Vidigal, Guaratiba, Rocinha e Rio das Pedras. Normalmente os piores impactos não são necessariamente onde chove mais, mas onde há menor presença do Estado, e maior risco de deslizamentos, considera Mota. Um levantamento do IBGE sobre municípios brasileiros indica que, entre 2013 e 2017, mais de 1,7 mil cidades sofreram com enchentes e alagamentos, enquanto mais de 2,7 mil, quase metade dos municípios do país sofreram com secas severas. Para o ambientalista Carlos Rito, esses padrões não podem ser ignorados pelo governo brasileiro, que precisa fazer a sua parte para reduzir as emissões de carbono e alcançar o compromisso que o Brasil assumiu no Acordo de Paris. Isso não é algo que a gente deve para a comunidade internacional. É algo que o governo brasileiro deve para o cidadão, que está pagando um preço muito alto em função dessas chuvas absurdas, diz o secretário executivo do Observatório do Clima. As consequências podem ser gravíssimas para a saúde humana, para o abastecimento de água, para o fornecimento de energia, para a segurança alimentar, para as cidades costeiras, lista Rito. Ou a gente se atenta e trata essas questões com muita responsabilidade, ou a gente vai pagar muito caro, com perdas de vidas humanas, de meios de vida e de meios de sobrevivência, alerta o ambientalista.